Sim, já estamos ao vivo para sorrir mais. www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu fixar aqui. O Instagram está avisando vocês da nossa próxima live, agora com ator, humorista, comediante, o querido o Thiago Adorno. Vamos bater um papo com o Thiago Adorno, vamos falar sobre a carreira dele, vamos sorrir, vamos nos divertir muito, que vai ser muito gostoso. O meu convidado já chegou, ele é um homem de teatro, ele é pontualíssimo, e ele tá aqui e ele já vai ficar comigo enquanto o público vem chegando. Deixa eu convidar. Estamos adicionando, estamos conectando. Yeah! Oi, Pedro! E aí, querida? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Que moletom lindo! É lindo mesmo, obrigado! Eu ganhei de uma amiga minha da Soul Surf. Eu tô muito feliz de estar com ele, usando pela primeira vez. Aliás, eu quero te agradecer pelo convite, porque as suas lives estão bombando muito. Obrigado, São querido. com pessoas muito interessantes, que nem o Tadeu, que eu sou fã. Pô, eu assisti de uma galera, Cléo de Paris, a turma de teatro toda aqui de São Paulo, que eu adoro muito. E eu até me arrumei para vir aqui fazer a live com você. Eu amei esse moletom. Se eu soubesse, eu tenho um com a mesma cor. Eu tinha colocado também. Ah, jura? Que bom. A gente faz uma segunda, ué. Vamos bombar. Mais gostoso Vamos do moletom, só o que tem dentro do moletom, hein? Graças a Deus. Yeah. Olha só, Bruno Cavalcante, querido Bruno do Observatório do Teatro, está chegando aqui. Grande crítico teatral, dramaturgo, está visitando a gente. Hoje foi Dia das Estrelas. Hoje eu tive com Tony Ramos, Savalo, Osmar Prado, Tuna, Alcides Nogueira, Cláudio Fontana, Tadeu Melo e fechando com chave de ouro com você, Thiago Adorno. Ah, que delícia. Tem cachorro aqui, tá, gente? Eles às vezes dão umas latidas aqui. Vocês não A hora liguem, que você não, quiser, mas você pega no colo e mostra. Não tem problema, Mostra, bate-papo. Ricardo e Betinha. Ricardo é famoso, Ricardo e Betinha. Aponta alguém aqui na história do meu quarto, os dois avançam, porque eles acham que são dois Doberman. Se você vê a cara dos vira-lata, meu amor, olha, desse tamanhozinho. Apontou aqui, eles acham que vão dominar o quarto. Alguém vai entrar, vai acontecer alguma coisa, eles querem me proteger. Graças a Deus. Amém. Né? Olha só, eu tava namorando a tua biografia e aí a gente fica mais encantado ainda, né? Que você vai ver, o cara não é bom à toa, né? O cara tem uma bagagem. Eu fico muito feliz, por exemplo, de ouvir você falando da Cléo de Paris, que é uma atriz de um teatro de grupo, de um teatro de pesquisa, que é o Sátiros. A Cléo é a musa do Sátiros, foi a musa do Sátiros muito tempo. E aí a gente vai ver o teu início no teatro, você passou por gente muito bacana e muito importante desse teatro. Você vem do teatrão mesmo. Você trabalhou, por exemplo, com um dos diretores contemporâneos mais importantes da atualidade, que é o Kleber Montanheiro, entendeu? Sim. E aí e além dele, você trabalhou, para mim, uma das melhores e maiores atrizes do teatro atual, que é a Georgette Fadel. A Georgette como diretora. Como sua diretora. Contexto do Nilton Moreno. Sim. Pra você ter ideia. Então eu quero que você conte, por exemplo, da convivência com esses dois monstros maravilhosos contemporâneos. Eu vou contar, mas eu vou te contar um que essa semana, inclusive, a gente falou muito disso, porque eu comecei no teatro muito novo, assim, indo assistir espetáculos, e os espetáculos foram o que me fortaleceram para começar a estudar e para ir atrás do que eu tinha vontade de fazer, né? Então eu comecei, sei lá, em 1995, eu me internava nas peças em 1995, eu me internava... Aqueles bem velhos, né?
Eu me internava nos teatros. Assim, sei lá, no grupo Quando eu fiz teatro com a Nídia Lícia, era desse Isso, jeito, tem isso. dessas, né? Eu me internava nos lugares para assistir as peças e eu ficava assistindo as peças da semana inteira. Então, o grupo Tapa era um alento para mim, porque eu ficava assistindo as peças com a Clara Carvalho, com a Denise, desde Rasto Atrás, com a Ana Lúcia Torres, com todo mundo, que é essa turma que são os meus grandes ídolos. Por isso que eu falei da Cleos, né? É diferente quando a gente faz o teatro, que a gente conhece as pessoas aqui, que os nossos ídolos no teatro, eles se tornam as pessoas de teatro, não tem jeito. Então, eu comecei a fazer as peças com essas pessoas. E essa semana, a gente estava falando de um espetáculo que eu fiz, que foi o meu primeiro espetáculo com 17 anos. Eu não tinha nem DRT, para você ter ideia. E aí eles foram na minha escola de teatro para escolher algumas pessoas. E Você eu não sempre podia me nem pagar enfiando. meia no frango, você não podia nem pagar meia no Não! planetas. Não, não tinha meia de nada. Não tinha meia no Luna, não tinha meia nenhuma. Aí eu sei que com 17 anos eles foram escolher umas pessoas para fazer a peça e tudo mais. E era uma peça com o Zeno Wild na época. O Zeno Wild que escreveu Blue Jeans, escreveu Exagerei no Rímel. Enfim, era uma turma maravilhosa de um grupo que já era montada. Eu passei por esse grupo e na sequência, com 17, 18 anos, eu fui parar num espetáculo que foi o Revolução na América do Sul, que simplesmente quem me convidou foi o Tuna Cerzedelo, que dirigia o espetáculo, e quem fez a supervisão do espetáculo foi o Augusto Boal, apenas. Então, o Boal foi o cara que... A gente falando disso esses dias, me mandaram até uma foto da gente, com todo mundo do elenco, com o Boal. O Boal, então, naquele ano, que era o ano que eu estava começando a fazer teatro profissional, foi o cara que ajudou a gente. Ele gostou muito do projeto, que era um projeto de estrear a Revolução na América do Sul, aqui em São Paulo, no Sérgio Cardoso. E a gente começou a ter contato com o Boal. Hoje, a gente fica completamente chocado que a gente tinha uma supervisão de um espetáculo, e o supervisor do espetáculo era o Augusto Boal. Tem uma entrevista, inclusive, no Jô, no SBT, que o Boal dá a entrevista e a gente tá bonitinho sentado na plateia, porque o Jô era um grande divulgador dos espetáculos. Sempre. Aqui O Jô no... faz uma falta no teatro, na televisão, porque assim, os grandes espetáculos. Mesma falta que o Rony Von faz na Gazeta. Exatamente, Porque assim, exatamente. eu ia divulgar os espetáculos ou no Jô ou no Rony Von. É isso. E aí você vai vendo as coisas que eu já fiz, né? E a gente fala gente, né? Porque a gente tem uma mania também de negacionar o que a gente faz. Eu fiz. E aí eu falo, gente, Boal. Na sequência já foi Marcelo Lazarato também. Meu querido mestre, professor maravilhoso que tá. Olha isso, menino. Boal, Kleber Montanheiro, Zeno Wild, Georgette Fadel, Marcelo Lazarato, entendeu? Eu acredito muito que o ator que eu me tornei todo mundo, né, do teatro acha isso. É fruto das pessoas que a gente foi encontrando, né? Neide Veneziano, você trabalhou com a Neide. A Neide Veneziano já mais para cá agora, mais nos anos 2000, com a Neide Débora Duboc, que é minha mãe, assim. Minha conterrânea, de mãe até hoje. Viu? De Ribeirão Preto. Você já? Eu sou a gente fez muita temporada lá em Rio Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão, no Pinguim, ali a gente sai do Pinguim. Ribeirão Preto, Ribeirão, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então é isso que era o mais legal. Agora, voltando para a sua pergunta de convivência com essas pessoas, eu fui fazer publicidade, eu saí do teatro já, enfim, fiz a escola de teatro e depois eu saí, fui fazer faculdade de marketing e publicidade, conheci as coisas do marketing e da publicidade e percebi que isso não tinha nada a ver com o que eu queria ser. E aí tem um acontecimento muito legal, que foi uma vez que eu terminei a escola de teatro e eu fui direto para EAD. Que eu queria fazer, eu saí da publicidade e falei, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Eles tratam um artista como uma grande utopia do que é ser ator, do que é ser artista. Eu estava completamente arrasado com o marketing, que foi muito bom. Depois eu percebi que hoje isso me serve para muita coisa. Mas o marketing te fez transitar por uns caminhos que foram muito legais na sua vida profissional. Foi isso mesmo. E aí eu corri para a EAD, e na EAD eu encontrei a Beth Dorgan na porta, que já tinha sido minha professora de teatro. Maravilhosa! Maravilhosa. Maior palhaça desse Brasil, incrível atriz.
A maior palhaça do Brasil. E aí a Beth estava bem na entrada, assim, da secretaria, de uma diretoria, e eu, pivetinho, aí eu falei, Beth, eu preciso fazer escola AD, eu quero entrar aqui. Ela falou, pra quê? Você já fez escola de teatro. Vai fazer, vai cuidar da sua vida, sai daqui. Não vai entrar em outra escola. Você já fez uma escola, vai entrar em outra. Porque eu tinha feito uma escola que era uma escola de teatro particular e tal, mas eu já tinha me formado naquilo. Ela falou, vai trabalhar, não vem pra escola de novo. Sim. E aí eu fiquei completamente perdido e ela falou, ó, tá tendo essa seleção, que é uma seleção do Núcleo Experimental do Teatro Popular do SESI, que é ali na Paulista, que é um grande centro cultural da nossa cidade, no meio de São Paulo. E aí eu peguei esse panfleto que a Beth me deu, estava escrito lá, seleção do Núcleo Experimental do SESI. 20 vagas, 18 vagas, uma coisa assim, e corri para lá, para o SESI, no mesmo dia. Fiz a inscrição, passei na primeira turma do núcleo de teatro do SESI, e foi o núcleo de teatro do SESI, que foi o primeiro, eu acho que eles devem estar, sei lá, no 10º já, no 12º, que me colocou de volta ao que eu chamo na carreira mesmo, assim, porque lá eu encontrei grandes amigos, que são os meus amigos até hoje, e foi lá, nesse primeiro projeto, que o SESI oferecia para esses alunos, que eram alunos, mas já eram atores formados, para trabalhar. Então lá a gente teve contato com a Berta Zemmel, a Denise Weinberg foi fazer uma aula para a gente também durante semanas, Juliana Carneiro da Cunha, todo mundo que você possa imaginar, o SESI pegou esses 18 alunos e colocou para trabalhar junto com essas pessoas, fazendo uma grande preparação. Você sabe que eles vão estar todos aqui, né? Nas próximas lives. Marcelo, é mesmo? Denise, Beth. Amanhã, às 21 horas, é com a Neide Veneziano. Kleber Montanheiro. Eu tenho um amor pela Neide. Vão estar todos aqui, Thiago. Todo mundo. Gente, eu tô amando estar aqui. Gente, eu tô amando estar aqui. Ai, que bom. Ai, que bom. E aí, no SESI, eu comecei a transitar pelas questões que eram assim. Porque a gente não tinha certeza no SESI qual seria o nosso trabalho. Se seria com tal diretora ou tal diretora. Então a gente tinha uma surpresa que seria ou a Denise ou uma outra diretora que o SESI ia escolher. Na sequência, eles escolheram a Georgette. Então a gente tinha duas opções que eram grandiosas, porque a Denise foi uma atriz que eu acompanhei durante toda a carreira dela, assim, tudo que você possa imaginar de teatro, eu ia atrás, assistia, eu sou fã de carteirinha dela, é um ídolo para mim. E a Georgette gente, quem não conhece, anota esses nomes, joga no Google. Quando vocês ficam vendo a live, depois vocês perguntam pra gente em inbox como que eu faço para iniciar na carreira e tudo mais. Um bom começo é começar na carreira desse pessoal, porque eles são incríveis, todos. Joga no Google Thiago Adorno, que você vai... ele trabalhou com o Sérgio Cardoso, com a Cleide Diáconis, entendeu? Ele fazia muitos... Ítalo Rossi, ele já pegou, Sérgio Brito. Então já beijei, Renato Borges, já beijei na boca. Já fiz amor com o Fernando Neves. É babado, isso, minha vida é um livro-pé. É brincadeira, viu, gente? Pelo amor de Deus. Não, aí o povo me conhece, o povo sabe que é tudo brincadeira. E aí foi a partir do SESI que as coisas começaram a acontecer. Camila, beijo. A Camila tá aqui, minha amiga também, que tá falando do meu bloco de carnaval. E a partir do SESI foram que as coisas começaram. Aí o Nilton Moreno me viu lá, porque a gente começou a trabalhar um texto que foi o Santa Luzia Passou por Aqui com o Seu Cavalinho Comendo Capim, que era um texto dele, do Rogério Toscano, que dava aula na Escola de Teatro Livre lá em Santo André, se não me engano. E aí a Georgette veio para dirigir com uma equipe, amor, que a Georgette trouxe pra gente. Todas essas pessoas maravilhosas que eu poderia imaginar na época de teatro, a Georgette trouxe para a equipe dela. Então ela pegou aquela grana dela. Eu lembro que até hoje ela falou assim: eu vou pegar uma parte da grana, vou comprar meu piano. O estilo de vocês que são os meus atores. Então assim, a gente passou por etapas naquela produção que era fazer o espetáculo, e o espetáculo que era para ficar acho que 1 ano no SESI, a gente conseguiu ficar 3 anos viajando. Tinha época que o Abujanra dava uns pitis loucos dele lá em cima do palco principal no SESI, e aí o SESI ligava pra gente e falava: a gente precisa dos meninos para virem cobrir o Abujanra, e a gente ia todo mundo pro palco principal e fazia o espetáculo que era na sala experimental, no palco grande, para as escolas inteiras. Eram então, vocês que infernizavam o Abujanra. A gente que deixava o Abu louco.
Vocês deixava... provocavam o Abu Janra para poder subir para o palco principal. Era muito legal, foi muito bom. E aí o Newton me viu, e aí a gente começou a trabalhar junto, me chamou para fazer uma temporada o grupo Galpão e os Fofos naquele tempo tinha uma troca eu não lembro como era o nome do projeto. Você lembra disso, Pedro? Intercâmbio, que cada um eles fazia faziam intercâmbio, não era? Isso. Eles faziam um intercâmbio de... É muito legal o projeto. Puxa, olha que loucura, né? Como a gente declinou, né, da questão teatral no Brasil. Era uma coisa tão efervescente ali. A gente tinha os Fofos no Bexiga, né? Os Fofos, o Teatro Imprensa, que a Cíntia Abravanel cuidava. E que faziam o Teatro Oficina, né? faziam umas produções de teatro infantis incríveis. Lindas, maravilhosas. Não pode deixar fechar o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá da Cíntia Abravanel. Maravilhoso, eu lembro desse. Não, e era um triângulo, né? Porque era o Oficina, os Fofos e o Teatro Imprensa. Então você ia numa peça ali, você ia na outra ali, você assistiu o infantil, enfim. E aí eu fui para os Fofos fazer essa temporada junto com eles, com o Fernando Neves, com todo mundo, no lugar do Alex Grulli, porque o Grulli tinha uma outra peça que estava fazendo também, aí eu fiz essa temporada. E aí comecei a trabalhar, graças a Deus, com essas pessoas que eu chamo de a melhor escola de teatro, que são os nossos amigos que a gente encontra nessa jornada, né? E que te deram a base, eu acho que a estrutura que te deu o poderio para que você fizesse o que você fez depois. É muito importante, né? Sabe, eu acho que a gente contar e principalmente deixar aqui registrado este passado de teatro que você tem, que te preparou para você poder fazer o que você quer, né? E o que você quis fazer. Eu acho que esse passado de teatro, por exemplo, que te deu todo o respaldo para você se tornar o showman e o mestre de cerimônia que você se tornou. Porque às vezes as pessoas veem você como você é o grande mestre de cerimônia dos eventos do Brasil, teve um boom aí com esse trabalho que você optou em fazer, que você empreendeu em fazer, você é um empreendedor das artes, porque você foi empreender a sua carreira. Mas eu acho importante dizer que para você estar fazendo aquilo lá, não é porque eu estou num terno bonito, que eu estou colorido, que eu estou com esse sorriso no rosto e que eu estou emanando essa energia, porque eu sou solar, porque eu tenho frescor, que é só tiro, porrada e bomba, e farra e festa. Não, antes disso aqui, teve muito trabalho, teve muito estudo, teve muito teatro, entendeu? E fazer o que você está fazendo é uma opção sua. Porque você poderia também ter optado pelo teatrão. Mas você optou pela carreira que você tem. E é muito legal. E eu queria muito contar isso aqui para o público. Eu comecei muito cedo por causa do dinheiro mesmo. E o dinheiro é o que a gente fala que não, mas todo mundo gosta e a gente não despreza, a fazer os eventos corporativos aqui em São Paulo. Então aqui a gente tem muitas agências boas, duas foram grandes agências que me deram oportunidade na vida, que foi a Manhãs e Manias de Eventos e a Mister Eventos, que eu trabalhava desde os, 14, 15 anos, eu fazia evento, ia fazendo evento, aqueles eventos malucos que você pode imaginar, desde o cara que entrega panfleto na rua até o que estoura bexiga nas escolas, eu fazia de tudo. E até festa infantil e tudo mais. E, aliás, isso também contribui, né? Muito. Exatamente, porque era um momento que eu queria fazer as coisas acontecerem para mim e naquele momento aquilo era muito importante. Aí a hora que eu entendi que essas coisas para mim não serviam mais de alguma maneira, porque essas coisas elas eram interessantes, mas elas não me serviam como ator e que essas coisas precisavam ficar um pouco de lado, eu comecei a selecionar. E isso quem me deu foi o trabalho de marketing, foi a faculdade de publicidade e propaganda. Eu li um texto que chama Shakespeare e a Economia, já faz muito tempo, e eu reli agora na pandemia esse livro. Esse livro mostra uma época em que Shakespeare acreditava que ele podia escrever, mas que ele começou a gostar muito mais dos textos dele depois que as pessoas começaram a pagar por isso.
que as pessoas começaram a entender que aquilo era bom, mas que aquilo tinha um valor e que aquele valor entrava, sei lá, a comida em casa e que aquelas coisas elas tinham um preço real para serem cobradas. E isso me movimenta muito assim com relação ao que eu gosto de fazer. Porque eu acredito que todo mundo, né, a gente é uma classe tão importante e tão desvalorizada, a gente é 2% do PIB do Brasil, né, da economia do Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem, sei lá, 4 milhões de empregos diretos relacionados à cultura, a evento e tudo mais. E a gente fica sempre de escanteio. E a gente não pode deixar de bater o pé que a gente é importante e a gente é muito importante. Porque senão a gente sempre vai ficar para escanteio. Então aí eu comecei a fazer essas coisas lá no começo, e aí eu via que tinha um campo para essas coisas acontecerem dentro dos eventos, paralelo com as peças que eu fazia. Então eu continuava fazendo os eventos e ia fazendo as peças. Fazia os eventos de manhã, estudava à tarde, eu ia para o teatro à tarde, enfim, eu me virava nos 30. Em determinado momento, os personagens dos eventos que eu fazia já não eram mais legais para eu fazer. Aí eu tinha ido já algumas vezes no programa do Jô, eu fui 4 vezes como convidado para espetáculos, né, que a gente ia divulgar e tudo mais que a gente falou aqui. E em uma das vezes, a produtora entrou em contato comigo, eu mandei o material para o João fazer uma entrevista comigo sozinho. Aí eu falei, eu acho que isso é detectar meio que o pulo do gato, assim, pelo menos nos eventos e no que eu quero fazer. Eu não quero mais fazer essa parte de personagens e tudo mais, eu vou fazer isso só no teatro. Então é um pensamento que você tem que raciocinar para acompanhar o que é que você quer como projeto de vida mesmo. Foi aí que eu investi na história do mestre de cerimônia. Quando eu fui no programa do Jô, eu anunciei, as produtoras não sabiam, elas ficaram até putas comigo depois. Eu anunciei que eu não fazia mais eventos, que eu só faria mestre de cerimônia. A partir daquilo... que Mas foi, já sei lá, estava ali na 2015, mesa gravando, meu amor. já estava ali, eu joguei e falei... Porque eu acho que você ir lá e simplesmente fazer um kkk é tudo bem, mas a gente não tem mais, né, Pedro? A gente tem que entender tudo na vida como oportunidade. Claro, Ainda totalmente. mais na nossa profissão. Né? Claro. Ainda mais no que a gente faz. Porque a Aí gente eu falei mais no se programa. fode do que se dá bem nessa vida. As pessoas não entendem que é tipo 90% se ferrando para 10% de sucesso. É isso mesmo. E aí é isso que começou a acontecer. As coisas começaram a acontecer com relação aos eventos. Aí eu comecei a fazer só o mestre de cerimônia. Os mestres de cerimônias começaram a bombar. E hoje, nos eventos, é o que me dá essa base para eu escolher o que eu posso ou não posso fazer, inclusive no teatro, ou na série, ou na televisão. Porque daí eu consigo fazer nos eventos, não agora, né? Porque a gente está 5 meses parados, mas eu consigo fazer nos eventos as coisas que a gente pode, por exemplo, não precisa emendar uma peça desesperadamente na outra para ficar em cartaz milhões de peças para poder bancar as coisas acontecerem. Não, o evento te supre uma questão financeira, porque além disso, nos eventos corporativos a gente é muito bem tratado, a gente é tratado realmente como uma peça chave daquele acontecimento, que é a produção de um grande evento. E isso me faz muito bem também. Então eu continuo levando a minha carreira como apresentador e mestre de cerimônia. E as questões no teatro, na série, estou nessa série agora que está A Coisa Mais Linda também no Netflix. Tem as coisas que vão acontecendo paralelamente e que a gente toca o barco, que é assim que a vida leva. E você acredita que aquela entrevista do Jô foi o Brasil ali começou a te ver de outra forma, você já fazia muito teatro, muita coisa, mas aquela entrevista foi um ponto de partida especial para esses eventos e também para os trabalhos em audiovisual que vieram depois? Sim. Eu acredito muito nisso. O programa foi numa segunda-feira. Segunda-feira era o dia, né, que o Jô mais bombava, porque estava todo mundo em casa na segunda-feira e todo mundo ficava assistindo o programa. E eu acredito que nisso deu uma virada muito grande. As produtoras me vendiam no começo da história como o único mestre de cerimônia que esteve no programa do Jô. Então, assim, o marketing te usa para o que você quiser Meu amor, e vende do jeito que você é você um quer. outdoor ambulante, você é um marketing ambulante. Eu, se E tivesse eu uma uso. empresa, eu sairia pregando em você as coisas. E o nome é adorno, né? O adorno já é um enfeite. Então, querido. Aí eu acredito muito nisso. E eu acredito que as coisas elas foram acontecendo a partir desse... Por exemplo,
quando eu estive no programa do Jô... Opa! Será que travou aqui? Não. Travou um pouquinho, travou a imagem, mas eu tô te ouvindo. Peraí. Problemas da tecnologia acontecem, gente. Não tem problema nenhum. Aí, voltou. Você tá me ouvindo, Thiago? Do Monteiro, querido. Peraí, vou tirar. Peraí. Gente, acontece, tem dessas. Deixa eu chamar o Thiago de novo. Muita coisa acontecendo. Muita. A internet às vezes sobrecarrega, mas não tem problema. Voltou! Voltei! Então todo mundo ouvindo aí. Renatinha, beijo! Tô te ouvindo maravilhosamente bem. Ótimo. E aí as coisas, elas já... Olha lá, ó. Abriu aqui, latiu. Aí a gente já fazia isso... eu já estava fazendo um espetáculo que era O Homem, a Besta e a Virtude, com a Débora Duboc, o Fernando Fecchio, o Gabriel Miziara, o Elcio. Maravilhoso, Miziara, querido, companhia maravilhoso. do elevador, ator divino. Você tem visto o Miziara? Ele tá no campo, né? Ele tá num campo aí. Tá, agora ele virou camponesa, ele foi morar no campo, ele tá se sentindo a noviça rebelde. E eu fiquei impressionado com a pele dele na live comigo. Ele tá no campo, ele tá maravilhoso no campo. Maravilhoso. Aí a gente já fazia esse espetáculo junto. Quando terminou essa questão do programa, a gente só seguiu. Mas as coisas que aconteceram de bom mesmo para mim foi a história de ter aparecido no Jô, e depois disso veio Verdades Secretas, que vieram para acontecer. Eu acredito muito por causa dessa exposição também. E eu lembro muito de encontrar você ali, sempre no Quarteirão dos Artistas, ali no Frango. Você estava... Sempre que eu te encontrava por um acaso, você estava com a Regina Volpato. Acho que você e Regina devem ser bons amigos, né? Somos. E é impressionante. É um amor de irmão ali. A gente se gosta muito, a gente se vê toda semana, conversa praticamente todo dia. A Regina tem uma... A gente se conhece há pouco tempo, se você vir a intensidade da nossa amizade, mas a gente é muito ligado, assim, é uma coisa meio inexplicável. E a gente tá sempre junto, a gente vai pro bar junto, ia, né? A gente ia pro bar junto, agora se encontra menos, porque por causa da questão da pandemia, mas a gente se vê de máscara, ou vai um para casa só, duas pessoas, no máximo 3 pessoas, porque eu acho que nesse momento, Pedro, a gente precisa, que está voltando, né, com a lentidão necessária, a gente precisa se encontrar, porque eu fiz uma entrevista com o Fusco também, porque a partir da história da pandemia eu criei o meu podcast, né? É porque eu vou criando coisa, eu criei o Bloco do Adorno, depois eu criei o podcast, eu vou criando, eu vou fazendo. Aí eu quero falar de tudo isso depois, hein? Tá. Aí no podcast o Fusco me falou sobre isso, assim, nesse momento a gente se vê no outro, né? As questões, a gente parou um pouco. Por que a gente fica um pouco, às vezes, em depressão, ou que dá um pânico e tudo mais? Porque a gente parou de se ver. Quando a gente não encontra com o outro, a gente deixa de ter aquela reflexão sobre quem você é e tudo mais. Isso é tão importante, o social, né? A gente não imaginava quão importante é. Meu amor, imagine nós, comunicadores, artistas, entendeu? Para nós, para qualquer ser humano já é difícil. Imagine para nós. Olha, juro por Deus, eu perdoei todo mundo. Eu aceito de volta na minha vida a convivência até com quem me fez mal. Não tem problema. Eu ando precisando tanto de gente que eu tô aceitando até quem eu não gostava na vida. Porque... Mas Não, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que junto dessa questão vem a limpeza natural, né? Eu acho que quando volta, você vai ter tanto tempo para encontrar as pessoas boas, que são as pessoas que você ama, que são as pessoas que eu acho que essas outras pessoas elas já nem vão existir mais. Não, e a gente entra no momento, né, Thiago, de ressignificar as coisas, né? Tá todo mundo no mesmo barco e a hora que liberar geral, vai todo mundo disputar o mesmo espaço e vai todo mundo... E aí tem a opção de
nos ajudarmos ou competirmos. E eu acho que vai caber sempre aqueles que estavam se ajudando, né? Porque a vida é muito cíclica. Um ator que eu ajudei lá atrás, hoje está numa live comigo aqui, porque está com um pouco mais de sucesso, e a vida é assim, porque às vezes aquele cara que fez teatro com a gente estreia na novela e bomba, entendeu? A gente convive com a nossa carreira do dia para a noite muda muito, e a gente opta, se quisermos, por ser escada, né? E escada pode levar para cima ou para baixo. A gente também escolhe elevar ou não o outro, né? E mais do que isso, eu acho que a gente aprende muito a profissão do ator, que nem eu tiro pelo último espetáculo que eu fiz, que foi o La Estupidez, com direção do Otávio Martins. Aí tinha Cristiane Werson, a Juliana Araripe, Marcelo Airoldi, Thiago Albanese. Quer dizer, eu tava recheado de amigos. Uma delícia de espetáculo também. Você assistiu? Eu assisti. Uma delícia de espetáculo. Eu estava falando com o Marcelo Airoldi hoje à tarde. Aliás, ele está fazendo um trabalho lindo no Rede de Leituras, né? Tá. O Marcelo é meu amigo, quase primo aqui. Ele morou durante muito tempo aqui perto da minha casa. E aí a gente se encontrou, a gente já era doido para fazer coisas juntos e tudo mais, em cena, e aí o Otávio Martins realizou isso que meio que um sonho nosso, assim. E aí a melhor coxia, aí você encontra esses amigos na coxia, que são amigos que você sabe que vai levar para a vida inteira. Por mais que a gente não... A nossa profissão tem isso, né? A gente vê uns arranca-rabo de vez em quando aí, de elenco que deu merda e tudo mais, mas isso acontece com qualquer empresa. Tem gente que a gente se envolve, tem gente que não dá certo, tem de tudo, é muita paixão, né? Mas é um lugar onde a escada é o que você falou, onde as coisas funcionam para elevar, né? A gente não tem muito tempo para ficar, sei lá, falando mal. Eu tô muito Regina, você falou da Regina, ela chegou. Oi, Regina! Ai, vou aproveitar que ela tá aqui e falar uma coisa que eu adorava. Eu adorava quando ela fazia casos de família, e ela é fina, né? A Regina é elegante. E o povo tava lá no Casos de Família se estapeando, levando a mãe pro brejo, e a Regina impecável no Casos de Família. Ela é fina. Não, e ela tá me xoxando que eu tô tomando água. Não, amor, é porque se eu começar a beber na live, essa live vai até as 3 da manhã. Eu fiz uma live com a Andréa Matar, que foi até as 6h30. É a terceira live, Pedro, que eu aceito fazer. Eu não sou bom pra isso. Eu passo do nível, entendeu? Eu vou passando do nível e vou indo abrir uma garrafa. A gente faz uma live da madrugada depois, entendeu? A gente faz bebendo alguma coisa e vestindo o moletom, mas a gente vai vestir só o moletom. Uma live proibidona. E sabe o que eu achava mais assim, incrível da Regina? Eu adorava ver o final do programa. Porque a Regina, a Regina, no final, ela virava, ela fazia uma coisa assim, né? Porque o povo fica na frente, a plateia atrás, né? A Regina, ela virava, né? Aí ela dava uma lição de moral de costa pro povo, porque ela não quer nem graça, que aquele povo fez a graça ali, eles merecem isso. Dava a lição de moral e saía e fazia assim, ó, antes de sair, Thiago, ó. E saía. Ah, era maravilhoso! Ela fazia assim. Ela tem que fazer agora. Ó, a Neide Veneziano também entrou. Maravilhoso. Gente, olha só, você, Regina e Neide. Vai começar o bloco do Thiago agora. Agora, a Regina faz isso. Agora a Regina tá fazendo o Tinderzão dela de terça-feira, que também é genial. Amor, eu racho de rir. Aí eu posso abrir o vinho, que ela não me chama, eu fico quietinho. Porque é melhor ficar nesses comentários, amor. O melhor é os comentários. Você fica ali, ó, xoxando o povo, dando risada, conversando. Eu adoro. Eu tenho uma turma aqui. Chico Carvalho, Cláudio Fontana, Newton Bicuda, Elias Andreato. Nossa. Eles entram pra chuchar. Pra chuchar. Beijo pra Regina Sena também, que entrou aqui, ó. Só tem Regina maravilhosa hoje. Regina lá de Manaus. Aliás, eu acho que é aquele momento que eu aproveito para fazer o convite oficial para Regina Volpato fazer uma live comigo também. Você não acha, Thiago? Eu acho que ela vai topar já. Ela vai escrever sim ali, ó. Eu vou. Vamos esperar o sim da Regina Volpato. Será que a Regina topa ou não topa? Topa ou não topa já é outro programa. Vamos continuar aqui. Vamos ficar na Gazeta. Desculpa, errei, perdão. Ah lá, ela já aceitou. Vai ser uma delícia. Ela tá fazendo a fofa, ó.
Claro, lógico que claro. Eu amei também, inclusive, Pedro, a matéria que saiu falando das suas lives todas, que foi Miguel? como é, o Miguel Arcanjo fez. Uma matéria linda falando de todo mundo, porque é tão importante Você esse não momento que sabe da você está. maior. O Bruno Cavalcante, Observatório do Teatro na UOL, fez uma matéria hoje também. Eu não publiquei Pois ainda, é, vou te mandar depois no WhatsApp. eu quero. Maravilhoso. Ah, e outra, a gente tá falando de Boal, né? Eu tenho isso maravilhosa. E eu falei da Juliana Canedo da Cunha. A Juliana Canedo da Cunha, para quem não conhece, ela é a primeira dama do teatro de Paris. Ela que é mulher da Reine Mushkina, do Teatro Soleil. E o SESI deu um chaveco na gente quando eu tava lá fazendo, falou assim que eles não tinham como buscar a Juliana, e a Juliana tava no Rio de Janeiro, numa chácara dela. Aí eu falei, eu vou buscar. Eu sozinho. Aí a diretoria entrou em contato com o SESI, tá, não sei o que, falou assim, o Thiago Thiago, falou que você é vai buscar. muito marqueteiro. Você é que nem eu, Amor, cara. Eu adoro ir pegar as pessoas no aeroporto. Eu faço amor. um almoço em casa. É assim que a gente constrói pontes, amor. É Mas desse a gente jeito. estava falando de Juliana Carneiro da Cunha. O povo do elenco ficou assim, mas Thiago, você vai lá buscar? Falei, vou. Eu olhei no celular, dava 7 horas de viagem de carro. Fui lá, peguei o carro, cheguei na fazenda da Juliana de madrugada. Ela estava no meio de um riacho com um pedaço de pau, porque parece que tinha, não sei se era boi, eu não sei o que que era. E eu tinha que entrar com o carro dentro do rio. Sabe aqueles sítios maravilhosos que você entra com o carro na água e sai do Ribeirão outro tem lado? muito, né? Ribeirão tem É muito. verdade. Entrei, cheguei num lugar paradisíaco, fiquei lá o final de semana inteiro com a Juliana, conheci o João, o irmão dela, conheci o lugar que é o recanto dela aqui no Brasil. Ficamos muito amigos até um determinado momento que ela me falou assim, Thiago, eu não posso mais sair com você. Porque a gente bebia, saía, bebia. E ela falou, eu tô me sentindo uma adolescente. Eu me sinto uma adolescente de 15 anos quando a gente sai junto. Eu não posso fazer isso. A Riane me liga e a gente não tá... Eu rachava de rir. Eu falei, tá bom. Eu era mais novo, né? Eu falei, eu acho que ela tem razão. A gente tá saindo muito junto mesmo. A gente não é amigo de balada. Ela é a Juliana Carneiro da Cunha e eu sou o Thiago, o discípulo dela. Mas essas histórias são as histórias que levam a gente a ser quem a gente é, né? Boa, Juliana Claro, meu Carneiro. amor. E vai vendo as pessoas. Eu fiz muita cobertura, muito programa noturno no interior e fazia os shows e tudo mais. Era um inferno, porque assim, a produção da TV sempre brigava comigo, porque eu ia fazer as entrevistas no camarim, alguma coisa, ali eu ficava, e da coxia dos palcos eu já saía pro after, e depois, olha, meu amor, já acordei depois de muita cobertura de evento na casa das pessoas, no quarto de hotel. E, Na gente, não é melhor da forma que hora. vocês estão pensando, não, mas é que a gente vai criando amizades, né? É. Rei Calazans, beijo pra você. Te sigo, adoro sua página também. Saudades do Deixa eu Bloco dizer, do olha, Adorno. tem um O recadinho povo quer aqui da saber de carnaval, Neide. Pedro. É Bloco do Adorno. O povo quer saber de carnaval. É Vamos carnaval. falar. Oi, Tiago. Vamos. Oi, Pedro. A Neide falando, amanhã tem minha live. Vou falar com você. Vai ser mesmo. Honra. Quem é? Daniel Pereira. Pedro tá um nojo. Ai, Daniel, para. Você fala que entra nas lives só por obrigação. Para de graça, vai. Fica na sua. Ele faz Sabe o isso? que ele faz? Ele entra na live, dá um oi e sai. Aí Oi, ele acha que eu sou Ícaro. bobo. É, gente. Ícaro, Renatinha tá desde o começo. Ó, Ícaro, um beijo. Regina também tá desde o começo. Regina de O Mara. Ícaro Cid tá bem Viana. A pequenininho Cid tá aqui, em mas todas tem as uma lives pele também. ótima. A Cid agita as lives também. A Cid tem que estar em todas. Ótimo. Tem uma O galera Ícaro, ele tá maravilhosa com aqui. uma foto bem pequenininho, mas a pele é muito boa, você vê. Mesmo pequenininho, Adalto, quando a os pele é boa. galhos, né? Adalto também, meu amigão, desde pivete. Desde que é... Marcinho Sampaio. Marcinho... Tá? Essa live tá importante hoje, gente. Ai, tô gostando, gosto assim. É gente que vai convidar a gente para alguma coisa, eu acho maravilhoso. Eu... Olha só, o Ícaro tá com skincare em dia. Luciana Cachaca. Luciana Cachaca, minha amiga maravilhosa de Londres. Um beijo, Lu. Gente, mas que sobrenome maravilhoso. Eu adoro. Gente, não Amor, tem você como sabe você que não as amar trans, uma elas... pessoa que se chama Luciana Cachaca. As trans, você sabe que elas tombam no sobrenome, né? Trans, ó. Luciana Cachaca, boca de Tracajara. Beijo.
Olha lá, ano que vem, o Ícaro falou, ano que vem me mudo para São Paulo e quero sair com vocês. Gente, essa live já virou um bloco, Thiago. Já virou um bloco. Nessa live já virou um bloco. Rita Bassi, um beijo. Rita Bassi, diretora de marketing da Azeite Galo. Manda azeite para nós. Tá acabando azeite aqui em casa, mulher. Venha. Ai, manda, amor, pelo amor de Deus. Eu cozinho tudo com azeite. Não parece pelo meu corpo, mas eu cozinho Galo, com azeite. Ó, é por isso que eu não faço live, você entendeu? As lives viram tudo assim. A live, amor. Vai falar de teatro. A gente começou a live eu exaltando o seu passado com o Georgette Fadel, com o Kleber Montanheiro, com o Marcelo Lazarato, Neide Veneziano. E a gente termina pedindo azeite. Azeite? Ah, claro que era azeite. Teve uma coisa da Neide Veneziano maravilhosa, que eu vou te contar uma experiência que, olha, que essa foi incrível. A Neide é amiga do... Ai, meu Deus! Do autor do Dario Fo, que é o nosso o dramaturgo do texto que a gente fazia com a Débora Duboc, Um Dia Quase Igual aos Outros, que ia estrear no teatro, no CCBB. E aí, eu e o Fernando Feck, nós éramos dois palhaços, dois palhaços assaltantes no CCBB. E ela falou, vocês vão ter que fazer um curso de circo, era uma coisa de circo, tal, isso e aquilo outro. Vocês vão começar a ensaiar essa semana, a Neide me esperou na Oswald de Andrade para fazer o ensaio. Quando eu chego, já tá o Fernando Feck, sem camisa, magro, que o Fernando Feck tem o melhor porte físico que você possa imaginar, e Domingos Montanher, que era o nosso preparador. O melhor palhaço do Brasil. Sim. O Domingos Montanher era o nosso palhaço. Eu olhei para os dois e falei, Neide, o que é isso? É uma pegadinha? Porque eu vou ter que botar o quê? O pé na cabeça? Eu vou ter que fazer o quê com esses dois? Porque os dois estão prontos. Não, Thiago, fica tranquilo. Eu achei que era uma armadilha aquilo. Já estava tudo certo. O Fecchio pulava de um lado para o outro, fazia... E foi tão legal, porque eu tive que trabalhar para correr atrás. Porque os dois já tinham um preparamento físico com relação a circo e tudo mais. E a peça em si, a gente ficou 3 meses trabalhando, junto com o Domingos. A gente ficou muito amigos, eu, o Domingos, o Feco, a turma toda. Conversei com a esposa dele até recentemente por causa do projeto que ela tem, do Domingos Montanher. Ajudei com a divulgação e tudo mais. E aí, assim, são essas as coisas que ficam, né, da nossa profissão. Os nossos encontros em cena, pra mim, pelo menos, eu tenho uma puta sorte. Eu tenho uma puta sorte com quem eu vou trabalhar, assim. As pessoas, elas vivem e se tornam amigas, assim. E isso, pra mim, é a maior realização da minha profissão. No La Estupidez, de tudo que ficou do La Estupidez, eu tenho as minhas relações com as pessoas do elenco. E eu nunca vou me esquecer da Clara Carvalho vindo me falar que foi uma das peças mais divertidas que ela assistiu. A Clara Carvalho, que era a atriz que eu assistia quando eu tinha 15 anos de idade, que é uma das minhas grandes referências de mulher e de atriz no teatro aqui em São Paulo, veio falar comigo de uma questão que era do meu trabalho, do tanto que estava legal, do que ela gostou. A nossa profissão tem a maioria das pessoas, 90% das pessoas, elas estão ali como escada para a gente subir, né? E isso que a gente aprende a fazer com os nossos amigos na vida, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente conhece, e é isso que vale. Olha, e como que você quer o lugar do Falabella, o lugar do multiartista, daquele que faz de um tudo? Porque, assim, você é o cara do teatro, aí você foi se produzir, foi se empreender, entendeu? E aí não basta o palco, não basta os estúdios, não basta o cinema, a televisão, o teatro e a publicidade. Você quer se tornar... Como que chegou a ideia do carnaval, do bloco, do... Daqui a pouco você vai estar... Quando eu falo do Miguel, eu tô falando com elogio mesmo, porque daqui a pouco você vai estar escrevendo samba enredo, que nem ele, entendeu? Vai vir na carnavalesco. Se Deus quiser, eu tenho um amor enorme pelo carnaval. O carnaval, além de proporcionar emprego pra gente, é um país que é tão debilitado com relação à cultura, a gente tem como referência para o mundo inteiro, um lugar onde milhares de pessoas trabalham na época de... Agora, estando dentro, eu sei mais ainda, né? Porque a Renatinha, que faz o carnaval junto comigo, Regina Sena também, que está junto comigo, que dá toda a força de quando eu preciso, ela palpa toda a obra, chega junto mesmo nos meus projetos, me apoia. A gente vai falar do podcast, depois eu vou falar também dos meus parceiros do podcast. Mas o bloco é muito simples, amor. Estava eu, há 5 anos...
querendo conhecer o carnaval de todo o Brasil. Então eu já tinha ido para Salvador, eu já tinha ido para Recife, Rio de Janeiro todo ano, então eu fazia Recife, Salvador, depois ainda pegava um voo e a gente ia, a gente que eu falei, eu e a Regina, a gente ia para Rio de Janeiro. No último ano, eu me lembro disso, que a gente estava no carnaval do Rio de Janeiro e a minha perna tremia assim, ó, de tanto que eu estava cansado. Eu falava, gente, a gente não tá dando mais, eu não tô dando mais conta, não. Eu tremia, porque a gente tinha feito todo o circuito do último dia, que era o desfile das campeãs, sei lá, do Rio. Eu falei, eu acho que deu. Isso foi uns 6 anos atrás. Numa época que, inclusive, estava tudo mais fácil com relação ao carnaval aqui em São Paulo. Os blocos estavam começando a pipocar, e eu fui para casa da Regina e a gente falou, ó, a gente vira e mexe organiza as nossas questões. Ah, vamos fazer uma viagem, vamos, a gente vê tudo com muita antecedência, do jeito certinho, do jeito que tem que ser. E aí ela falou, por que a gente não fica aqui em São Paulo esse ano? Aí eu falei, vamos ficar para dar uma descansada mesmo, a gente já fez o Salvador, já fez Recife, já fez os lugares, e de vez em quando a gente vai para outros lugares para conhecer, que eu quero conhecer muito os carnavais de todos os lugares. Aí ela falou, vamos, mas eu falei, mas o que a gente vai fazer? Vamos nos blocos, que os blocos estão maravilhosos, os blocos aqui em São Paulo estão bombando, começaram agora, os blocos estão incríveis, isso e aquilo outro. Eu falei, vamos, vai ser legal. Aí ela falou assim, em qual bloco? Aí eu falei, não sei, vamos pesquisar uns blocos. Aí entramos na internet, vimos uns blocos, tal, não sei o que. Ela falou, já sei. Por que você não cria o seu bloco? Aí eu falei, o meu bloco? Eu falei, Aí já tinha ido as 2 garrafas de vinho. Meu amor, entramos no site, fiz a inscrição do bloco, inscrevi o bloco, a gente fez tudo certinho, quantas pessoas, e nananã, por tudo do jeito certinho de ser. E, o bloco vai ser maravilhoso, esse bloco e tal, não sei o que. Fui para casa. Eu te juro, Pedro, eu esqueci desse negócio de ter feito um negócio de bloco. Isso era, acho que uma sexta-feira. Na segunda-feira eu recebo um e-mail da prefeitura. Gostaríamos de convocar você e Thiago Adorno para uma reunião aqui na prefeitura da Lapa, do bloco do Adorno. Eu falei, bloco? Que bloco é esse, gente? Liguei pra Regina. Eu falei, Regina, tem do que acordar do lado da pessoa e não lembrar quem é a pessoa, né? É pior. Aí eu falei, Regina, tem um bloco que a gente fez. Ela falou, tem o seu bloco. Eu falei, o bloco que a gente fez a inscrição. Eu fiz a inscrição, a gente fez a inscrição do bloco, não achei que era para ter, que foi essa loucura de querer criar coisas bacanas para acontecerem. O bloco tem o intuito, eu inventei no dia que a gente começou a conversar, que era ser na Lapa, que a Lapa foi o lugar em São Paulo onde eu nasci. Eu nasci ali na Rua do Ilho, na Clélia, na Praça Cornélia, nos lugares onde eu criança ia direto para o Sesc Pompeia. Ali, a Lapa é toda a minha história de criança. E aí eu inventei que teria que ser na Lapa, porque a Lapa é um lugar para eu retornar em forma cultural, que é a forma do carnaval, essa grande brincadeira onde me levou para algum lugar. Aquela região é ótima, né? Ótimo. Vila Romana ali perto, tem eu várias... eu estudei ali no Colégio Experimental. Eu era frequentador do Shopping Matarazzo, ali que na época era o Matarazzo, onde é o Bourbon hoje. E toda essa história minha aconteceu ali na Lapa. Então eu várias vezes, acho que 2 ou 3 vezes, quase fui pego cabulando aula. Não foi cabulando aula. Eu passava direto do Experimental, porque o Experimental era uma travessa da Cornélia. E o Sesc era 2 ruas depois. Ao invés de ir para a escola, eu ia para o Sesc, óbvio. Mas isso sem pestanejar. E eu me lembro até hoje que tinha uma exposição dos 30 anos de Joãozinho 30. Nunca vou esquecer disso. E aí tinha um escorregador que chamava Alice no Brasil das Maravilhas. Esse escorregador começava num lugar que era um lugar todo claro. Aí você caía num escorregador escuro. Olha isso, uma cabeça de uma criança. O Sesc queria me deixar maluco. Aí, quase pior do que, sei lá, droga. Você entrava no negócio, descia... Aí você descia e caía num lugar que era todas as obras que o Joãozinho 30 tinha feito no carnaval estavam em exposição. E aí você caía num puff de glitter, puff! E aí começavam as exposições todas com as obras do Joãozinho. Eu fui 1 vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes. Na 4ª vez, eu só senti na hora que eu desci do escorregador, que era o escorregador escuro, uma mãozada assim, pá! Era minha mãe me seguiu, porque eu ia cabulando aula. Tomei uma lapada no pescoço, porque estava cabulando aula, quase repetindo da escola. E a minha mãe não sabia onde eu ia parar, porque eu ia andando nos lugares, ia para onde? Não, ia passar no Sesc Pompeia.
E era um lugar maravilhoso, assim, um lugar onde tinha arte, cultura. E é um Graças lugar a até hoje. Deus que você cabulou todas essas aulas e foi parar no Sesc, meu Mas, amor. Ainda mas já bem. pensou repetir? Mas já pensou repetir? Bom, enfim. E é um lugar que até hoje onde eu vou, é muito louco isso. Eu entro no Sesc Pompeia, parece que eu tô em casa, assim. É um lugar onde eu sei tudo que acontece. Porque eu Sabe o ia que, que lá. eu fazia? Eu descobri que se eu entrasse no ônibus, ele dava uma volta e passava de novo pelo mesmo ponto. O que, que eu fazia? A hora que a minha mãe saía para trabalhar, eu saía para a escola, eu me despedia dela, ela ia trabalhar e eu ia para a escola. Eu entrava dentro do ônibus, esperava ele dar a volta na cidade, descia de novo, voltava para dentro de casa. Maravilhoso. Até o dia Truqueiras. que eu acordei e eu adorava, porque eu ficava conversando com as pessoas no ônibus. Conversar com as pessoas no ônibus. Eu ia para conversar, entendeu? Maravilhoso. Até Ó, o o Sobral dia também tá aqui. que eu acho a minha mãe entrou dentro do ônibus. Claro, elas vão, elas percebem, E ela me elas deu são uma surra ágeis. dentro do ônibus. Surra, tome surra. Só que Sabe o quê? começou uma gritaria, porque as velhas do ônibus me conheciam, de ver eu lá Aham. todo dia. E elas gostavam de mim. É assim E não mesmo. Ó, aceitava que a mulher estava me batendo. a Galisteu também tem uma história de Lapa, porque ela é da Lapa e já me contou. Que uma vez ela foi com o namoradinho no shopping Matarazzo, e aí ela tava no cinema, tá não sei o quê, meio assim com o namoradinho, tá não sei o quê, tomou outra tapona na cabeça, era a dona Ema, que tinha seguido ela também, porque ia pro outro lado, não sei o quê. E a Lapa tinha tem muitos lugares próximos ali que você consegue, ao invés de ir pra escola, vai pro shopping, ao invés de ir pro Sesc, vai pro barzinho, e aí fica tudo meio colado. E aí, na Lapa, foi quando eu comecei a fazer a história do bloco acontecer, porque eu queria que a história fosse ali. E o Sobral, que tá aqui também, foi um cara, que é o Luiz Sobral. Ela tá falando que ele quer live com você, Pedro. É comigo ou com Acho que é ele, com Sobral? você. Comigo, Sobral. O Luiz Sobral é um cara preocupadíssimo com cultura. Ele é presidente de uma parte de cultura do SESI da Paulista hoje em dia, que está muito preocupado com o nosso setor. Ele fez agora um texto incrível que eu li há uns dias atrás, que ele mandou também, falando da importância. Estou mudando de assunto, mas eu volto depois lá, tá? Para falar do bloco, porque isso é importante. Falando da importância do nosso setor. Por que, que todos os. Falando, vai abrir, não vai abrir, vai abrir, não vai abrir. Mas por que, que a gente é o último que vai abrir sempre, fingindo que a gente tem um pensamento colaborativo na questão pública conosco? É mentira isso, né? As pessoas não estão preocupadas no que eles vão abrir ou o que eles não vão abrir. Eles não querem saber exatamente o que fazer com a cultura. A gente foi deixado de lado, como assim? A gente sempre foi deixado de lado. É importante que as coisas voltem com segurança? É importante. Mas é importante como qualquer bar que está sendo aberto. É importante como qualquer setor de shopping center que está sendo aberto. Que estão tendo uma visão e um engajamento desses setores que mobilizam dinheiro de uma maneira que a cultura não tem. E não tem por quê. Sendo que a gente, como eu já falei, movimenta 4 milhões de empregos indiretamente do nosso setor. Então as pessoas merecem e devem respeito à nossa classe de maneira de qualquer outro setor que está sendo aberto com cautela, ou que está sendo aberto com cuidado ou com distanciamento. O que eu não acho justo, e eu concordo com o que o Sobral escreveu, por que tudo pode abrir e o nosso setor não? Por que as pessoas não olham com cuidado também para o nosso setor com relação a isso, né? Ele mandou um Pedro ali. Se a live é comigo, tá mais do que aceita. Vamos falar no Instagram. Vai ser um prazer. Você estará aqui como todas as outras figuras estão aqui também. Vai ser um prazer conhecer mais sobre o seu trabalho e te dar espaço para a gente poder papear aqui. Tá bom? Gente conectada com a cultura é tudo que a gente precisa divulgar hoje em dia, né? Claro, a gente brinca, claro. eu sou o que mais brinca, eu sou o que mais faz o kkk, eu amo ferver, eu fervo. Mas você pode ter certeza que por trás de toda essa brincadeira tem um comprometimento muito sério com o meu trabalho, com a cultura, com os meus amigos da cultura, porque eu sou um cara que sabe cobrar, eu sei cobrar, eu aprendi, graças a Deus. E dou muito valor ao meu trabalho. Inclusive por essa trajetória e tudo mais. Porque eu acredito que todos nós temos que ter esse valor determinante para que as coisas aconteçam e porque no nosso campo as pessoas deem valor. Porque a gente vê muitos atores aí que ficam aí dando a vida inteira e aí chegam no final da vida, são desvalorizados, não têm o que merecem.
não são tratados com o respeito que devem ser tratados. Então, eu acho que a gente tem que começar desde a escola já a entender o comprometimento com a cultura. E tudo isso com a cultura, a gente envolve o seu relacionamento, envolve o seu comprometimento, envolve dinheiro, sim, senhor, envolve tudo. Ele está dizendo aqui, ó, pode igreja, não pode teatro. Pode avião, não pode cinema. Pode shopping, não pode museu. Cultura sempre cuidou das pessoas mais que qualquer arte cuidar do nosso público. E não vai ser a arte que vai descuidar da vida dessa vez. Eu concordo plenamente com o texto que o Sobral escreveu, e discordo de quem está achando que não, a gente não pode voltar, a gente não. Ou volta com segurança todo mundo, ou não volta ninguém. Por que você pode entrar dentro de um avião para manter a questão do avião ir para todos os lugares com 150 pessoas e você não pode entrar no teatro com 30? Não vejo diferença nenhuma. Ou a gente pensa junto, ou a gente pensa como um coletivo, agora, neste momento, sabe, Pedro? Eu acho que assim, a gente não tem quem fale por nós. O Sobral é um cara que fala por nós. A gente precisa de pessoas que falem em nome da nossa do artista de teatro, das pessoas que trabalham com isso. Porque só assim a gente vai conseguir. Se a gente não falar agora, a gente nunca mais vai conseguir. Claro. É agora, é o momento. Vamos sim. Quero marcar urgente com o Sobral. Obrigado por esse contato. E fala, nós temos... Você viu que a gente trabalha até na live, né? A gente faz contato. Só tem mais 2 minutos? Tá acabando. E fala do podcast. Você viu que eu coloquei aqui, né? Ouça o podcast e segue o bloco. Olha, o podcast segue o bloco. Só consigo fazer o podcast graças a Regina Sena, Renatinha Araújo, Universo Prateado, minhas amigas queridas, a Tatiana Daré, a Simone, Kátia também, que é da ACAS Serviços, que são as pessoas que patrocinam e me ajudam a produzir esse podcast. Eu acredito muito na relação com as pessoas que estão à minha volta para que as coisas aconteçam. Então eu vou lá, peço mesmo, Pedro, eu não tenho vergonha de pedir quando o trabalho é meu e o meu trabalho é valorizado por essas pessoas que são os meus amigos. E aí eu faço questão de divulgar o serviço deles, de colocar no meu Instagram. E é dessa maneira que eu consegui fazer com que esses 5 meses de pandemia se transformassem em 5 meses de alegria, entrevistando os meus amigos no podcast. Nossa, Pedro, você ficou um gato sem óculos também. Desculpa. Aí... E aí, foi através dessas pessoas que eu consegui trabalhar esses 5 meses, entrevistando amigos e deixando lá no Spotify, em todas as redes para todo mundo escutar. Foi um projeto que eu criei a partir de uma ligação de um amigo meu, o Leonardo Abel, que mora em Nova York. Ele me entrevistou no podcast, logo no começo da pandemia. Eu falei, nossa, que legal que é um podcast. Ele falou, Thiago, você tem que ter o seu. Você tem que ter o seu. E aí eu juntei com a Renatinha, comecei a trabalhar com isso. E aí não é uma entrevista, é uma mesa de bar que eu converso com os meus amigos e deixo lá gravado para todo mundo ouvir. Eu tenho certeza que se vocês escutarem um papo que está lá, vocês vão querer ouvir todos os outros, porque é uma vibe. Delícia! Legal, é legal. É delicioso demais. Parabéns por estar batendo papo. Ó, Renatinha falou, apaixonei no Pedro. Ô, amor, obrigado. Apaixonei em você também. Presente do Universo Prateado pro Pedro Leão. Obrigado. Olha! Tá? É bom isso, a gente tenta com patrocinador, eles vêm dar presente, Pedro. Aí, maravilha! Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui e eu não posso deixar de fazer para você. Nós temos agora realmente 2 minutos só. Tem muita gente, se você descer aí do seu prédio, no quarteirão você vai encontrar alguém que nunca foi ao teatro. Se um menino ou uma menina que nunca foi ao teatro e que vê nesse ser tão solar que você é uma possibilidade e perguntar para você, Thiago Adorno, por que eu devo ir ao teatro? O que você responderia? Você deve ir ao teatro porque o teatro salva. Ele faz com que você conecte a sua mente a novas possibilidades de enxergar a vida. Às vezes a gente usa uma cena, eu uso muito essa cena que eu fiz agora na minissérie A Coisa Mais Linda 2, que é uma cena de preconceito, onde eu faço um cara racista, que quando entra uma negra no elevador, eu expulso ela do elevador. Eu acho que a arte ela é transitória neste campo de elevar a questão que a gente não pode fazer na vida, tudo que a gente não deve fazer na vida, você pode colocar em cena, você pode usar através da arte para você aprender cada vez mais. Então eu tenho muito orgulho
Eu tenho mais orgulho de todas as peças de teatro que eu fiz do que das construções e tudo mais que a gente fica falando e elucubrando sobre a carreira da gente. Eu acho que o caminho de você assistir cada peça de teatro, além do que você vai entrar num lugar onde você vai desligar o seu celular, ninguém vai te encher o saco e você vai se conectar com aquilo que te interessa, que é o que os seus olhos estão vendo diante de você. Então, o teatro é vida ao vivo, como essa live que a gente está fazendo hoje, que também me transportou para lugares incríveis, que eu te agradeço mais uma vez, Pedro, mas todo mundo tem que ir um dia, pelo menos uma vez, mas se você for uma vez no teatro, eu tenho certeza que você vai fazer disso a sua história de vida. Tiago, segue o bloco. Obrigado.